Graça e paz, amados irmãos, que bom estarmos aqui de volta, nesta noite, neste momento, para conduzir mais um pouco da palavra de Deus, dos ensinos das Escrituras Sagradas, e por isso é um momento de grande expectativa para todos nós. Hoje eu estou aqui com água aqui, para ver se melhora aqui a garganta, mas é sempre bom estarmos juntos aqui para estudar mais um pouco da palavra, esse assunto tão importante que é nos chamar a atenção sobre as Escrituras Sagradas, a bibliologia, que é o fundamento da existência cristã, Sem a Bíblia não existem os cristãos, sem a Bíblia não existe a igreja, porque a Bíblia é um instrumento que fundamenta a existência da igreja do Senhor Jesus. Ela é a palavra de Deus, é a orientação de Deus para a existência do cristão e também a existência da igreja. Ela é fundamental, então, para a nossa própria vida, como é fundamental o oxigênio que exalamos. A palavra de Deus ela é fundamental também para a existência da própria igreja, de forma que uma igreja cristã sem as Escrituras Sagradas, sem a Bíblia, nós podemos afirmar com absoluta certeza que esta igreja não é cristã, jamais será cristã e nem poderá ser cristã, porque o cristianismo tem como a sua base, a sua alavanca de existência as Escrituras Sagradas. Nós vamos então orar, pedir ao Espírito Santo que nos dê a devida orientação para que possamos estar entendendo então o valor das Escrituras, a palavra de Deus para as nossas vidas. Então nós vamos então orar. Peço aos amados irmãos que fechem os seus olhos aí também, peço ao Espírito Santo que esteja te dando a iluminação, para que possamos juntos entender a riqueza da palavra de Deus e podermos dela desfrutar e dela viver, para o nosso elevo e edificação espiritual. Então, fechemos os nossos olhos então e busquemos a Deus em oração. Bendito e eterno Deus, nós te damos graças porque nós podemos nesta noite, neste momento, rever mais um pouco da tua palavra, Deus. Ela é tão suficiente para as nossas vidas, ela é fundamental para as nossas vidas. Aqui estamos com temor, com tremor, objetivando compreender um pouco mais do Senhor e da tua palavra, e que o Senhor nos dê então a instrução através do teu Espírito Santo. Edifica-nos, fala-nos de uma maneira toda especial. Muito obrigado pelas famílias que já estão aqui disponíveis para este momento. E aqueles que ainda estão por chegar, que o Senhor, ó Deus, apresse os seus passos, para que possamos juntos estar aqui nesse momento, desfrutando, aprendendo do Senhor aqui neste momento. Então, fala o nosso coração de uma maneira toda especial. Nós te damos graças, então, por esta oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Então, amados irmãos, hoje nós vamos estar estudando, nós estamos chegando já ao final, ainda não chegamos ao final, mas já estamos chegando ao final dessa série de estudos aqui sobre a Bíblia. E hoje nós vamos estudar sobre a importância de proclamar a Bíblia. É necessário, é importante proclamar a Bíblia. É um estudo que nós vamos estar rapidamente
pensando com os irmãos aqui nesta noite. Nós precisamos, irmãos, proclamar a Bíblia, né? Nós que somos cristãos, devemos proclamar a Bíblia porque precisamos perceber a importância da mensagem bíblica para as pessoas. É preciso que compreendamos isto. Nós precisamos proclamar as Escrituras porque é necessário que cada cristão se coloque como um instrumento de Deus para proclamar a palavra de Deus. É fundamental que os crentes se coloquem então como instrumento de Deus para isso. É fundamental que os crentes nunca percam nenhuma oportunidade de transmitir a palavra de Deus. Então, se você tem a oportunidade de falar a palavra de Deus para alguém, então não perca a oportunidade e fale da palavra de Deus. Então, ela precisa ser proclamada a todo instante, a todo momento, na vida das pessoas. Um teólogo de teologia sistemática, o Wayne Grudem, ele, na edição Vida Nova, ele diz o seguinte: a necessidade das Escrituras pode ser definida assim: dizer que as Escrituras são necessárias significa dizer que a Bíblia é necessária para conhecer o Evangelho, para conservar a vida espiritual e para conhecer a vontade de Deus. Então, a Bíblia é fundamental para conhecer o Evangelho. Então, sem a Bíblia você não vai conhecer o Evangelho. Sem a Bíblia você não vai conservar sua vida espiritual. Terceiro, você sem a Bíblia não vai também conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Portanto, amados irmãos, a Bíblia ela é fundamental para o viver cristão. Ela é fundamental para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, dando prosseguimento a esse pensamento sobre a importância de divulgar, de proclamar as Escrituras, em primeiro lugar, nós precisamos entender a necessidade de proclamar o Evangelho, as Escrituras, irmãos, para que o Evangelho de Jesus Cristo seja conhecido. É necessário proclamar a Bíblia, as Escrituras, para que o Evangelho de Jesus Cristo seja conhecido. Amados irmãos, proclamar o Evangelho é o grande dilema do cristão. O cristão está imbuído, responsabilizado de pregar o Evangelho. É a grande missão do cristão. Às vezes o cristão esquece desta responsabilidade, desta tarefa. Mas esta é a tarefa suprema do cristão, porque todos nós como cristãos, nós temos tarefas. Todo mundo tem suas tarefas, né? Você levanta cedo, você vai para o trabalho, você faz um curso, você vai numa festa, você faz isto e faz aquilo outro. Então nós somos pessoas cheias de tarefas. Mas a tarefa suprema, olha bem a frase, preste atenção nesta frase. A tarefa suprema do cristão é proclamar o Evangelho de Cristo. É a tarefa suprema
Então nós estamos dizendo o que com esta frase? Nós estamos dizendo que é a tarefa principal, estamos dizendo que é a tarefa mais importante, estamos dizendo que é a tarefa pelos quais o cristão precisa mais preocupar em pregar o Evangelho. Você preocupa mais em pregar o Evangelho? Dificilmente isso ser uma verdade na vida do cristão, porque nós somos preocupados com tanta tarefa. Pregar o Evangelho, proclamar o Evangelho está lá atrás, né? Na linha de prioridade na vida de quase todos os cristãos. Mas nós, como cristãos, deveríamos ter como tarefa suprema da nossa vida a proclamação do Evangelho. Então, por que precisamos, como cristãos, ter como tarefa suprema da vida pregar o Evangelho de Cristo, fazer que o Evangelho de Cristo seja conhecido? Por que isto é a tarefa suprema? Primeiro, o homem só vai invocar o nome do Senhor Jesus para ser salvo se alguém falar com ele. Alguém falou com você sobre o Evangelho? Claro que falou. Você não está satisfeito por ter conhecido o Evangelho? Porque se você não tivesse conhecido o Evangelho, como é que estaria a sua vida? Como é que estaria a visão sua da vida espiritual? Como é que você estaria entendendo hoje Deus, as coisas de Deus? Como é que você estaria entendendo isso, compreendendo isso, se alguém não tivesse notificado para você o Evangelho? Como é que você poderia, você estaria dizendo que era salvo se não tivesse conhecido o Evangelho? Com certeza você nunca teria essa chance de dizer: olha, se eu morrer hoje eu sou salvo. Por que você diz isto? Você diz isto porque alguém falou para você que você precisava ser salvo e que como você poderia ser salvo. Alguém notificou isso. Então nós precisamos, amados irmãos, ter o Evangelho como algo supremo para que o homem possa invocar o nome do Senhor Jesus para ser salvo. Porque senão, gente, se a gente não tomar isso como algo supremo, há um tanto de gente que vai se perder. E a gente tem mania de só preocupar com os de casa, né? Vai se perder os de casa, os que não são da nossa casa, da nossa família. Muita gente cega, sem compreensão nenhuma das coisas de Deus. Está na Bíblia, né? Então, por isso é importante. Segundo, precisamos proclamar o Evangelho de Jesus Cristo para que ele seja conhecido, porque qualquer pessoa só poderá invocar o nome do Senhor e crer nele como o Cordeiro que tira o pecado do mundo se alguém falar isso. Então, primeiro as pessoas precisam invocar o nome do Senhor Jesus Cristo para ser salvo. Segundo, que as pessoas só vão invocar o nome do Senhor Jesus Cristo. As pessoas só vão crer que Ele, Jesus Cristo, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo se você falar, se você anunciar. Uma coisa que mais me chama a atenção e me choca é quando eu passo por uma encruzilhada, né, e vejo lá uma galinha, né, sacrificada, coitada da galinha, né? Aquilo me choca. Aquela pessoa que pega uma galinha, né, e mata e põe uma encruzilhada, né, para fazer uma oferenda, né, a um Deus dele, com certeza é porque ele não sabe que o sacrifício já foi feito, que ele não precisa mais matar nenhuma galinha, fazer nenhum sacrifício, porque já há um sacrifício, né, feito, válido, reconhecido, eterno no céu.
E que eu preciso apenas o quê? Aceitar esse sacrifício, essa oferenda. Quantas pessoas no mundo precisa saber disso? Que o sacrifício eterno já foi feito. É o Cordeiro de Deus que foi sacrificado. E é preciso que você fale isso. Preciso que você fale isso. Por isso é importante proclamar a Bíblia. É preciso, amados irmãos, proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, para que o Evangelho de Cristo seja conhecido. É porque ninguém poderá crer em Cristo a menos que tenha ouvido falar dele. Por isso que a tarefa suprema do cristão é proclamar o Evangelho. Por quê? Porque ninguém vai crer em Jesus Cristo se esta pessoa nunca ouviu falar. Pode ser até um absurdo a gente falar isso, amados, mas os estudiosos, pesquisadores de censo dizem que a metade da população mundial nunca ouviu falar na pessoa de Cristo. Dizem que a metade da população mundial nunca ouviu falar da pessoa de Cristo. E compete ao cristão se preocupar com isso. Porque há uma ordem expressa, de Cristo para que a igreja, os crentes, se organizassem para levar esse evangelho a toda criatura. A igreja é isso. O que é a igreja? Porque muita gente não entende, acha que a igreja é para enriquecer algum pastor, algum líder. A igreja não é para isso. A igreja é o quê? A igreja é a associação dos salvos, é exatamente a palavra associação. Não é um clube associativo, é uma associação para se proclamar o evangelho. Uma pessoa sozinha para fazer isso é mais difícil. Então, por isso que Jesus Cristo diz: eu edificarei a minha igreja. Ele edifica a igreja e os salvos vão se associando a ela em prol de quê? Da pregação do evangelho. É para isso. A gente fala assim: pastor, mas por que crente dá dízimo, crente oferta? É para isso. A igreja não recebe verba do Estado, de governo, a igreja não recebe. E na verdade a maioria até dos governos nem gostam da igreja. E a gente não pode confiar muito em achar que governança e gosta de crente, de igreja, que não gosta não. Eles engolem, mas não gostam. Ninguém gosta da igreja. A gente não pode cair nessa bobagem de achar que o mundo gosta dos crentes, que não gosta. Nunca gostou e não vai gostar. Então, por isso que os crentes dizimam, os crentes ofertam, é para manter esta missão, essa tarefa suprema. E compete à igreja dinamizar, aumentar, qualificar, capacitar cada vez mais nesse motivo. Cada vez mais. Os crentes precisam ter alegria em poder participar disso. Não é só oferta, dinheiro, dízimo, não. Mas quando você chega e fala assim: pastor, Deus está me chamando, eu tenho me sentido tocado para me qualificar para o trabalho missionário. Quem é que vai te manter no treinamento, cursos que você faz para missiologia? Quem é que vai fazer isso? É a igreja. É a igreja. Todas as pessoas que vão para o seminário se preparar para o trabalho pastoral, missiológico, é a igreja que mantém. Todas as pessoas foram assim. Por que a igreja mantém?
Porque nós entendemos que a igreja que qualifica os seus membros para o trabalho missionário. Algumas qualificações mais específicas, né? Então, aquele que vai pregar o evangelho transculturalmente, essas pessoas precisam de um treinamento mais qualificado. Não precisa ser doutor para a gente entender isso, né, irmãos? Não precisa ser doutor para a gente entender. Se a gente vai fazer um trabalho fora do país, em outro estado, outra cultura, então as pessoas que vão ter que receber qualificação, né, específica para isso. Então, por isso que o trabalho missionário é muito abrangente, ele é muito grandioso. O gasto é alto, né? As responsabilidades são grandes. E os cristãos têm que levar isto com muita seriedade. Com muita seriedade. É preciso que cada crente leve isso com muita responsabilidade. É preciso. E não vai cair nessa onda, né, bem satânica até, de querer desprestigiar o ministério da igreja, né, como a gente tem visto hoje. Que dinheiro, pastor ladrão, está dando dinheiro para pastor. Não vai nesta conversa. Porque sempre a igreja precisa, né, o trabalho ministerial precisa de recursos, e os crentes precisam estar envolvidos nisso para alavancar a proclamação do evangelho em toda a sua força, e os crentes precisam estar alegres, envolvidos nisto. Então a igreja é isto. É uma associação de pessoas que creram na obra de Cristo, creram na cruz, no Cordeiro que foi morto, creu nisso e passou a fazer parte da igreja, se associa à igreja, se associa a esse movimento de proclamação do Evangelho. E na medida que as pessoas vão se convertendo e fazendo parte da igreja, se associando à igreja, o que acontece? A proclamação do Evangelho fica mais forte, né? Porque cada pessoa que entra com essa alegria de participar, de contribuir, de agir, né? De querer ser missionário, de querer ser pastor, de querer ofertar, de querer orar, então cada dia a igreja vai o quê? Se tornando mais poderosa. Poderosa em quê? Na proclamação do Evangelho, porque foi mais um, né, que se converteu, e que agora vai brigar contra as obras do diabo, né, da libertação das pessoas desse reino das trevas para Cristo. Então cada pessoa que converte é mais um que o diabo perde, né, e é mais um que o reino de Deus o que ganha para este ofício, esse trabalho. Então ninguém vai crer em Jesus, né, se os crentes não estiverem envolvidos nisso, se os crentes não estiverem, né, desejosos, né, de proclamar isso. Então, amados, eu prego o Evangelho de Jesus Cristo para que ele seja conhecido, para que a fé salvadora possa vir, né, porque as pessoas só vão ter só vão ter a fé salvadora se ela ouvir a palavra de Deus. Nunca as pessoas vão desenvolver a fé salvadora se ela não ouvir a palavra de Deus. Então esse foi a primeira lição, né, da necessidade de fazer o Evangelho proclamado, né, para que as pessoas venham conhecer, o Cristo do Evangelho, né? Porque o Evangelho, ele é Evangelho por causa de Cristo. Na verdade, o Evangelho é a boa notícia, né? O Evangelho é isso, é boa notícia. E a boa notícia é o quê? É que Cristo, ele deu a vida, né, para salvar o pecador. É uma notícia extraordinária, é a notícia suprema, é a melhor de todas as notícias, é que o homem pode ser salvo. Então Cristo, ele é o próprio Evangelho, irmãos. Cristo é o próprio Evangelho. Então por isso que a igreja do Senhor Jesus, eu vou pregar uma mensagem do Evangelho. Não é a mensagem do Evangelho.
Cristo é o próprio Evangelho. O Evangelho ele é vivo, porque não é uma dogmas, né? Teorias, não é isso. Pregar o Evangelho é anunciar Cristo. Pregar o Evangelho é anunciar o Cristo vivo. Pregar o Evangelho é pregar o Cristo que salva. Pregar o Evangelho é pregar que em Cristo os pecados podem ser perdoados porque Ele pagou ali na cruz. Pregar o Evangelho é isso. O Evangelho é o próprio Cristo. Então, quando você está falando do Evangelho, você está anunciando o próprio Cristo. Então, por isso que o Evangelho ele é glorioso e é supremo, e os crentes precisam então se alegrar em fazer isto. A segunda lição, amados, do nosso estudo de hoje, por causa da necessidade de proclamar o Evangelho, nós fazemos isso porque, proclamando o Evangelho, em segundo lugar, é que nós vamos sustentar a fé e a espiritualidade. Nós vamos sustentar a fé e a espiritualidade. Nós já vimos em aulas anteriores, né, sobre a bibliologia, sobre os alimentos, né, espirituais. Então nós vimos, né, só lembrando, né, sobre a palavra de Deus, ela precisa ser proclamada, porque ela é que sustenta a fé e é ela que sustenta a espiritualidade. Então você vê um crente que começa a não querer mais estudar as Escrituras, não gosta mais de vir na igreja um estudo bíblico, né? Numa quarta-feira como essa, né, a gente vê que as pessoas não interessam muito, né? As pessoas querem ouvir outras coisas, né? Mas estudo da palavra, a pessoa corre. Isso é geral. Então, essas pessoas não são bem alimentadas. Então a palavra de Deus diz, né, Mateus 4:4, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, a palavra de Deus, ela é o pão de Deus. A Bíblia, ela é o pão que Deus enviou do céu para o nosso alimento. O apóstolo Pedro, lá na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 2, diz que devemos o quê? Ser alimentado pelo genuíno leite espiritual. 1 Pedro 2,2. Nós já lemos esses textos, estou apenas lembrando aqui. Então, o que é ser alimentado, amados, nesse genuíno leite espiritual? É estudando a palavra de Deus. Estudando a palavra, é interessar pela palavra de Deus. E lá Pedro, na 1 Pedro, né, 2,2, ele diz que nós devemos ser alimentados pelo genuíno leite espiritual. É engraçado esta fala, né, do apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, sobre essa palavra genuíno. Eu fico pensando, né, quase uns 2000 anos, né, a Bíblia, o Novo Testamento, essas cartas foram escritas. E eu fico pensando, né? Naquela época já tinha falsificação. Genuíno é o que é verdadeiro, né? Então naquele tempo já tinha muita fake news, né? Na época de Pedro já tinha fake news, né? Quer dizer, mensagens falsas, mensagens mentirosas. Já tinha falsificação. Coisa que parece ser verdade, mas é mentira, né? Tem toda uma montagem, né, para parecer que é verdade. Hoje que a gente vê as propagandas no Facebook, na televisão, você tem que ter um cuidado muito grande, porque eles montam uma coisa de tal maneira que você termina acreditando que é daquele jeito mesmo. E tem gente aí ganhando eleição, ganhando presidência do Brasil, né, ganhando governos, só com mentira. Ele joga um negócio ali no Face,
né? E todo mundo acredita e o número suficiente para eleger o camarada. E o camarada é um canalha da maior espécie. Canalha da maior espécie. Então o pessoal tem que ter um cuidado muito grande. Naquela época, Pedro já diz aqui, 1 Pedro 2,2, que deveríamos nos preocupar em alimentar do genuíno leite espiritual. Se Pedro falou isso há 2000 anos atrás, e hoje, que nós vivemos, né, a base da mentira, tem mais mentira hoje do que verdade. Quando você vê uma mensagem no Facebook, toma cuidado, porque a maioria delas é mentira, é montagem, é uma distorção. Você fala uma coisa, né? Eles tiram uma palavrinha ali e altera tudo que foi dito e diz que você falou outra coisa. O que mais tem hoje é mentira. E aqui então Pedro diz que nós devemos nos atentar, né, para saber se o leite que nós estamos bebendo é genuíno. Cuidado, que hoje tem tanta live, né? Eu já comecei a selecionar a live, porque é tanta live hoje, toda hora chega uma mensagem no meu WhatsApp pedindo para assistir uma live e tal, assistir um negócio, toda hora, o dia todinho chegando. Então, os crentes precisam ter uma capacidade muito grande de separar o que presta do que não presta. Tem que ter, porque senão você se perde. Quer dizer, eu estou aqui 19h30, né, o pastor da igreja, preparei o estudo, né, mas tem um punhado por aí chamando você para o mesmo horário para assistir a live dele. Está cheio. Está cheio de aproveitadores, né? Porque antes eu estou aqui com meus membros aqui dentro da minha igreja aprendendo comigo. Agora não, né? A concorrência com um bocado de gente aí chamando você para assistir as lives deles, os estudos deles, não sei o quê. Aí você vai estar aprendendo o que aí, amados irmãos? Você vai estar bebendo que tipo de leite aí? Então, cuidado com essas lives. Tem lives boas, mas tem muito charlatão, mentiroso, enrolado, trapaceiro aí nas lives. Está lotado. Então tenha cuidado. Não deixa de vir assistir as atividades da sua igreja, que você conhece, para estar ouvindo lives de gente que você não sabe qual é a origem, a base disso. É isso que Pedro está dizendo aqui. Outra coisa, mas aqui em João 14, né, no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 14, o que foi que Jesus falou à mulher samaritana? Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Que água é essa? É a palavra de Deus, né, irmãos? Aquele que Jesus é a palavra. Jesus é a palavra. E aquele que beber desta palavra, nunca mais terá sede. No Salmo 19, versículo 10, o autor sagrado diz que a palavra de Deus ela é mais doce do que mel. Ela é comparada ao mel, né? Que coisa agradável o mel. Um dia desse, deve ter um mês, 2 meses, um membro aqui da nossa igreja, aqui no Jardim Cruzeiro, né? Ele tirou um mel, né? Que ele cria mel aí numa fazenda, e ele chegou em casa com as latas de favos de mel. Não é nem um mel, né? É favos de mel. E eu lembro quando eu era menino, criança, meu avô criava, né? Algumas abelhas, e a gente comia o mel, né? Mas no favo. E já tinha muitos anos, eu era criança quando eu comi mel no favo. E eu cheguei na casa aqui do irmão aqui da igreja, ele estava lá com as latas lá, cheinha de favos de mel. Aí eu fui, sentei na mesa, né? Para lembrar aquele tempo de criança, né? Que comia favos de mel. Que coisa maravilhosa, né? Aquelas partes azedinhas que tem ali, eu esqueci o nome daquilo, né? Que fica ali dentro, né?
dos favos, que coisa boa, fiquei lá, comi, foi muito, né? Fiquei até com medo de aumentar aqui o açúcar, né? No sangue, de tanto favo de mel, que a gente desfrutou esses dias aí na casa do irmão que tem essa criação. Então, que coisa boa, né? E o Davi diz aqui, né, que a palavra de Deus, ela é mais doce do que o mel. Então, meus irmãos, nós precisamos transmitir esta mensagem, as escrituras sagradas, a palavra de Deus para toda a humanidade, todas as pessoas, todos os nossos amigos, né, e amigas. A terceira lição, amigos, para a lição de hoje, por que nós precisamos proclamar a palavra de Deus? Nós precisamos fazer isto para se conhecer a vontade de Deus. Eu fui criado, né, na igreja evangélica, né, e congregacional, e um dos dilemas daqueles que são criados na igreja, né, como eu, é essa questão da vontade de Deus. A vontade de Deus é a grande tensão do viver cristão. É porque a gente ouve o tempo todo, né, os pastores, os presbíteros, os oficiais, os pregadores da igreja, né? Você tem que viver a vontade de Deus, viver a vontade de Deus. Eu ficava aqui na cabeça, meu Deus do céu, como é que eu vou saber se o que eu estou fazendo, ou deixando de fazer, é a vontade de Deus ou não? Ou que dilema, né? Aí você começa a namorar, né, uma moça e tal, começa o dilema, meu Deus do céu, essa é a moça, é a vontade de Deus. Começa a namorar com um rapaz, né? Oh, meu Deus do céu, é isso aqui, isso é a vontade de Deus. Que confusão, né, rapaz? Que problema. A vontade de Deus e a vida cristã é um dilema da nossa descoberta. Como é que eu posso saber a vontade de Deus? Eu só posso saber a vontade de Deus, irmão, se eu tiver a Bíblia na vida. A Bíblia é a expressão da vontade de Deus. Você quer saber a vontade de Deus? Leia a Bíblia. Até que um dia eu comecei a abrir a mente. Eu vou saber a vontade de Deus à medida que eu for lendo a Bíblia, né? Aqui eu começo a descobrir as coisas que Deus gosta, do que Deus não gosta, do que Deus quer de mim, o que Deus não quer. Está tudo aqui revelado nas Escrituras. É por isso que nós congregacionais, especialmente eu, pastor congregacional, não sou muito chegado a profecia, porque está tudo profetizado. Olha o tamanho do livro, aqui é um livro de profecia, a Bíblia. É um livro de profecias. Toda ela é profética. Toda a Bíblia é o quê? É Deus profetizando para a minha vida. É Deus falando na sua vida, a Bíblia toda. Aí chega o charlatão que Deus profetizou, irmão, tem uma palavra para você aqui. O cara está querendo te enrolar, te enganar. O cara está querendo te manipular, te dominar, já quando ele fala que vem com essas profetizas, né? Porque a palavra de Deus já está aqui, é só vivê-la, lê-la e vivê-la e saber, está tudo aqui. O Salmo 19, verso 7, né? Você deve estar aí com a Bíblia aberta, aí no Salmo 19, versículo 7, o autor sagrado diz assim, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Salmo 19, verso 7. Então, amados, a palavra lei, né? Olha, a lei do Senhor, a palavra lei é a expressão de uma vontade. A lei do Senhor é perfeita, Salmo 19, 7. Então a palavra lei é a expressão de uma vontade. É nesse texto a lei do Senhor é a expressão da vontade de Deus. Então a lei do Senhor aí expressa a vontade de Deus.
O Salmo 119 enfatiza o ensino que a Bíblia é a lei do Senhor. Aí o Salmo 119. Ela enfatiza isso, que ela é a lei do Senhor. O Salmo 1, o Salmo 1 diz o quê? O Salmo 1: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Por que o Salmo 1 diz que a gente medita na lei do Senhor de dia e de noite? Por quê? Muito claro. O autor do Salmo 1, ele está falando da preocupação de entender, compreender, de viver, de executar o máximo possível a vontade de quem? De Deus. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei, então, medita de dia e de noite. Ele tem prazer na lei do Senhor, e por ter prazer na lei do Senhor, ele medita nela dia e noite. Para quê? Para que você possa ir descobrindo, aprendendo, vivendo cada vez mais o quê? Agradar o Senhor, que está registrado aonde? Na sua lei. Então, por isso, as Escrituras, amados, ela é fundamental, ela é necessária para se conhecer a vontade de Deus. E aqui está, nesse quesito, a tragédia espiritual. Porque os crentes, não tendo o interesse de meditar na palavra dia e noite, para entender a vontade de Deus, né, na sua lei, na sua palavra, então nós cometemos tanta coisa, né, contraditória. E as contradições que nós cometemos como cristãos, isso vai ter efeitos na minha espiritualidade. Porque nós somos cristãos. Nós somos cristãos. E como cristãos, as nossas ações, elas precisam ser compatíveis com as regras da coisa. E as regras da coisa é o que? A palavra de Deus. A palavra de Deus fala uma coisa, a gente está vivendo outra, fala uma coisa e vivendo outra. Então, por quê? Porque a gente não tem interesse em aprender, de aprofundar, de conhecer a lei do Senhor, né? Para que a gente possa agradar o Senhor. Aí você toma tantas decisões equivocadas, né? Decisões que vêm de encontro às revelações de Deus, à vontade de Deus, e você tomando decisões que vêm de encontro ao caráter de Deus, à santidade de Deus, o que Deus é, o que Deus espera. Então, como é que eu vou ser feliz, né? Então, quando a gente lê lá as bem-aventuranças, né, que são diversas nas Escrituras, é uma das coisas que faz um bem-aventurado, né, que é feliz. Bem-aventurado é ser feliz, é exatamente aqueles que andam, né, nos caminhos do Senhor, na palavra de Deus, que valoriza a palavra de Deus. Então, a Bíblia coloca essas pessoas como bem-aventuradas. Por isso, eu leio a Bíblia, aprendo a palavra, medito na palavra, porque é assim que eu vou desenvolver o conhecimento da vontade de Deus. Aí, esse trauma, né, igual eu tinha, né, que foi criado na igreja, essa questão esse paradoxo entre conhecer a Deus, a vontade de Deus, e não conhecer, né, que eu tinha esse negócio. Depois que eu entendi que a vontade de Deus estava na palavra registrada, aí esse problemão todo da minha mente acabou. Que eu já vi que está tudo aqui revelado para mim, para os meus filhos, né, para toda a minha geração. Está tudo revelado na palavra de Deus. Então a Bíblia é necessária, mas não ser proclamada, para que o homem conheça a vontade de Deus. E o homem, conhecendo a vontade de Deus, revelada na sua palavra, então o homem vai ser bem-aventurado, né? Vai ser feliz. Amém, amados? Então, a vontade de Deus
ela é boa. A vontade de Deus, ela é agradável e perfeita. Por isso, devemos conhecer. E nós só vamos conhecer ouvindo a palavra de Deus, as Escrituras, a Bíblia Sagrada. E para finalizar, amados irmãos, o nosso último ponto de hoje, o quarto ponto, para encerrar o nosso estudo de hoje, nós precisamos, em quarto lugar, nessa proclamação do Evangelho, ao mundo, a todo lugar, nós precisamos dimensionar o ministério da igreja aqui no mundo. E para isso, eu gostaria que os irmãos aí, abrissem a palavra de Deus. Nós já estamos chegando ao final. É o texto mais conhecido da igreja, o texto supremo, é a ordem suprema de Jesus Cristo à igreja. Está aqui em Mateus, no capítulo 28, versículos 18, Mateus 28, 18, aqui está a ordem suprema. Então, aqui na ordem suprema, diz assim, Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aqui está a ordem suprema de Jesus à igreja. E ele mandou fazer então 4 coisas e que nós não podemos esquecer. Está aqui na ordem suprema. Ide. Então ele mandou ir. Então você, crente, aqui da igreja congregacional e outros irmãos, de outras igrejas evangélicas, Jesus manda que você vá. Olha, ide. Ir. Segunda coisa que os crentes precisam fazer: fazei discípulos. Olha no verso 19. Fazei discípulos. O que é fazer discípulo? É você pegar o seu amigo, novo crente, que você falou de Jesus, e discipulá-lo. Ensinar os fundamentos da fé cristã. Você, como crente, tem a obrigação de fazer isso. Discipular aqueles que você tem falado de Jesus Cristo. Muita gente espera que o pastor faça, mas é os crentes que fazem o discípulo. É os próprios crentes que pregam, as pessoas convertem e elas devem discipular essas pessoas, falar de Jesus para elas, ensinar o Evangelho para elas. Então você pode nos procurar: pastor, estou precisando aí do material, como meus amigos aqui, eu tenho uns 2, 3, 4, 10 amigos que converteu e eu quero acompanhá-los aqui, ensinando as Escrituras. Pode me procurar que eu te passo o material, e nós vamos fazer discípulos. Os crentes precisam fazer. Terceira coisa, batizar. Então, depois que você discipulou, aí sim você traz a igreja, porque aí quem batiza já é o pastor da igreja que batiza, porque ele vai agora fazer parte da igreja. Ele vai associar a igreja também nesse ministério de proclamação do Evangelho. Então ele diz que precisa o quê? Batizando-os. E a outra coisa, ensinar a guardar todas as coisas. Olha, batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os, olha o verso 20, a guardar todas as coisas que vos tem ordenado. Então essa é a ordem suprema de Cristo aos crentes, à igreja, e todos os crentes precisam fazer isso. Olha, é a proclamação da palavra de Deus, é a proclamação das Escrituras. E o bom é que Jesus aqui, no verso 20, ele termina com uma coisa linda, para os crentes que vão estar fazendo discipulado, estão indo pregando o Evangelho, ele diz: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém, amados? Então, compartilhe do amor de Deus, fale do amor de Deus, fale das Escrituras para o povo. Então, não use a Bíblia como um amuleto de sorte, não use a Bíblia como uma varinha mágica, como muita gente tem.
Não abra a Bíblia, né, como uma chave que abre todas as portas, né? Não usa a Bíblia assim, não. A Bíblia é a palavra de Deus que dialoga com o homem nos livros do Antigo e do Novo Testamento. E nesse diálogo que a Bíblia tem com os homens, diálogo de Deus, a Bíblia mostra três coisas ao homem. Ele mostra o amor de Deus, João 3,16. A Bíblia mostra a vontade de Deus, Romanos 12, de 1 a 2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, Romanos 12, de 1 a 2. E a Bíblia mostra as obras de Deus, no Salmo 19. Então, amados, proclame as Escrituras, pregue as Escrituras, fale da palavra de Deus, o amor de Deus, a vontade de Deus e as obras de Deus reveladas nas Escrituras. E a Cristo, então, seja o louvor, a glória, a adoração pelos séculos dos séculos. Amém. Amém, amados? Que Deus abençoe. Só queremos lembrar que amanhã, na nossa live, nós teremos especialmente aqui conosco a missionária Sandra, lá de Itajuípe, e também do missionário Joacil. Nós apresentamos a missionária Sandra, porque ela hoje está sendo mais a porta-voz do missionário Joacil, que ele teve um problema de saúde, mas na verdade é um casal que vai estar com a gente amanhã na nossa live, às 19h30, e a gente conta aí com a presença de todos. É um mês de missões, de julho. Nós estamos falando aqui da proclamação do Evangelho, então vamos estar trazendo aqui os missionários para estar nos exortando, nos chamando a atenção. Então amanhã a missionária Sandra e o seu esposo, o missionário Joacil, lá de Itajuípe, conosco. E sexta-feira estaremos aqui também em oração. A gente conta com a presença de todos os irmãos. E domingo, nós teremos 9 horas a continuidade desse estudo, que já estamos chegando ao final. Às 10 horas o MIG, o Ministério Infantil Gênesis, e às 19 horas nós teremos culto presencial. As atividades estão voltando aí, as atividades econômicas, então não tem porquê a gente ficar com a nossa igreja toda fechada, as atividades. Então, por isso, nós estamos voltando com as atividades presenciais a partir desse domingo, às 19 horas, e a gente conta aí com a presença de todos os irmãos. Então, que Deus abençoe e até o final de semana, se Deus quiser. Então, até lá, que Deus abençoe a todos. Obrigado.